Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Francisco, da unidade de Joinville, do Colégio Positivo, sou professor de matemática. Eu recebi um questionamento, né, e estou aqui para explicar então o porquê desse questionamento, né? Qual a solução para ele. Bom, foi me perguntado se o crescimento que está tendo do coronavírus, não só no país, mas no mundo, é um crescimento proporcional. Então eu vou mostrar para vocês aqui a diferença entre o pensamento proporcional e o pensamento exponencial, perfeito? E no final vamos concluir qual é o modelo que explica a linha de crescimento do coronavírus. Bom, nesse primeiro momento aqui, deixa eu só mudar aqui a tela, tá? Nesse momento aqui, eu trago para vocês o gráfico do Ministério da Saúde sobre o crescimento do coronavírus aqui no país, tá? Então, percebam, não precisamos nos atentar aos valores ali, mas o que é importante para entendermos esse raciocínio é o jeitão do gráfico, né? Esse gráfico faz uma curva, né? Essa curva, ela é uma curva acentuada para cima. Ela é um gráfico aqui em crescimento. Perfeito? Então, fiquemos então com a ideia deste gráfico na cabeça. Primeira questão é, o que é o pensamento proporcional? Pensamento proporcional, eu trago aqui um conjunto aqui de informações para vocês, onde mostra que o crescimento ele é diário, perfeito, né? E esse crescimento ele é sempre o mesmo. Ele será sempre de 3 pessoas em cada dia. Então, o primeiro dia temos uma pessoa, do próximo dia mais 3, mais 3, mais 3, e assim sucessivamente, até o 20º dia, que foi o dia que eu usei aqui no modelo. Tá? Nenhuma referência com relação a isso, só para ter um fim aqui no modelo. Tá? Então, ele é sempre o mesmo. Nós podemos falar que o crescimento proporcional ele é linear. Linear porque seu crescimento é sempre o mesmo. Neste modelo, ele cresce de 3 em 3. Ok? Este é o gráfico de um crescimento linear, de um crescimento proporcional. Já pergunto a vocês, ele é parecido com aquele gráfico que está no início da apresentação que veio do Ministério da Saúde? Não é, né? Pois eu vou mostrar outro aqui para vocês então. Só um minutinho. Vamos então entender um pouco o que é o pensamento exponencial. O pensamento exponencial, eu trago aqui esses números como referência e o que muda já é aqui, ó. Em vez de aumentar de 3 em 3 a cada dia que passa, nós vamos multiplicar por 3. Triplica o número de casos de um dia para o outro. Tá? Então, o que significa triplica o número de casos? Eu pego o coronavírus, então eu vou transmitir para mais 3. Essa pessoa pegou o coronavírus, vai transmitir para mais 3. Então, isso acaba se disseminando de uma forma muito mais rápida. Então, nós temos um crescimento aqui, pouco, e de repente, pelo volume de gente que se contamina, esse crescimento começa a fazer uma curva e se torna muito grande e acaba perdendo o controle com relação a isso. Por isso, da preocupação dos órgãos de saúde em conter essa disseminação do coronavírus, ok? Bom, mudando o slide, olha só como é o gráfico desse modelo que eu fiz aqui para vocês. Ele vem de uma forma bem baixinha, mas de repente ele faz uma curva e começa a crescer e sobe. Então percebam que esse gráfico está muito mais coerente com relação ao gráfico do Ministério da Saúde do que o gráfico, então, de curva proporcional, ok? Então, a nossa conclusão é exatamente essa. O pensamento proporcional não é verdade em época de pandemia, e sim o pensamento exponencial, pois o seu aumento ele é, sim, significativo.
Por isso que devemos, então, tomar cuidado, nos precaver, reclusão e seguir as regras, então, dos órgãos de saúde. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenha contribuído aí com a dúvida de vocês. Um grande abraço e até mais.